A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso 20º áudio Aprendendo Mais, né? Estamos saindo do segundo livro de Samuel, né? Eu vou só narrar algumas coisinhas já saindo desse livro para já entrar no próximo, né? Os últimos acontecimentos com o grande escândalo da casa de Davi, tem muitas guerras, muitas lutas, né? Mas Davi acaba perdendo o seu filho, né? No capítulo 18 de 2 Samuel, Absalão, ele ficou enroscado, suspenso, com seus grandes cabelos em uma árvore, e Joabe vem e o mata. E Davi, sabendo disso, ele chora amargamente pela morte do seu filho, né? Encerrando isso, temos outras grandes lutas. Não dá para contar tudo, né? Porque senão não terminaria tão cedo esse estudo. Mas nós agora vamos para o primeiro livro dos reis, e eu quero narrar a velhice de Davi, né? Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrando em dias, cobriu-nos de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o serviu. Porém o rei não a conheceu. Aqui está dizendo que ele não teve ato sexual com ela, tá? Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes isso? E era ele também muito formoso de aparência, e Hagite o tivera depois de Absalão. Então, o escolhido para assumir o trono seria Absalão, mas agora Adonias quer tomar o trono. Olha a briga no meio da família. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Então, eles começaram a dividir a casa. Alguns ficaram do lado de Adonias e outros do lado de Salomão. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Jeoiada, e o profeta Natã, e Simeia, e o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Então, dividiu a casa. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos e os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém o Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Hagite, reina? E o que nosso senhor Davi não sabe? Então ali começou a dividir, meus irmãos. Agora começou a complicar, né? E agora acontece então que Davi vem dar conselhos para o seu filho, porque o escolhido rei ali é ele, não adianta. E Salomão começa a reinar e mata Adonias. Um irmão matou o outro. De novo, meus irmãos, olha só, depois das falhas de Davi, as coisas piorou. Então a lição que fica em nós é que temos que cuidar dos nossos filhos, porque um erro nosso, meus irmãos, pode desencadear grandes erros no futuro. Nunca tente corrigir um e passar a mão na cabeça do outro. Corrija sempre aquele que deve ser corrigido, mas não fica passando o pano, a mão na cabeça de um e aconselhando a outro, deixando um sempre na vantagem, né? Então, o que acontece? Salomão agora começa a reinar, começa a casar com outras princesas, né? Para quê? Para um meio que política, né? Ele casava com algumas mulheres para unir eles ali. Então, Salomão começa a ter esse tipo de situação. Mas agora, Deus vai permitir algo acontecer. Para quê? Para que a fama de Salomão seja conhecida por todo o reino. E não só em todo o reino, em todos os lugares. Salomão julga a causa de duas mulheres. Capítulo 3, verso 16. Vamos ler? Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa.
E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Tá vendo? As duas mulheres eram prostitutas, moravam juntas e cada uma teve um filho, né? Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seio o seu filho morto, deitou no meu seio. O que ela está dizendo? A amiga dela, ela deitou em cima do bebê, o bebê morreu, então o que ela fez? Ela acordou de meia-noite, trocou os bebês, o morto pelo vivo. Ela tirou o morto, colocou no lugar do vivo e ficou com o vivo para ela. E as duas estão contando essa história para o rei Salomão. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, ela começou a olhar bem o rosto dele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é morto. As duas começaram a discutir na frente do rei. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho, o meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Aleluia. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Ele mandou cortar a criança no meio, para dar metade para uma, metade para outra. Mas a mulher cujo filho era vivo, a mãe verdadeira, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Quer dizer, ela ficou muito comovida, não, vai matar meu filho, eu prefiro ver ele vivo com ela então do que morto. E disse, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem eu, nem meu, nem teu, nem meu, seja dividido o antes. Olha só, a maldosa até falou, então que não seja meu, não seja seu, mata o bebê. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma matais, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Papai Davi morreu, um grande rei. Assume Salomão. Salomão agora prova que é um homem muito sábio. Então a sabedoria de Salomão começou a ser conhecida por muitos. Olha que forte. Salomão começou a ser confiante, porque Deus era com ele. Já no capítulo 6 ele começa a construir o templo, ele edifica o palácio no capítulo 7, e diversas obras para o templo ele começa a fazer. Tem a sua dedicação total, porque muitas ajudas ele tinha, e muito dinheiro que seu pai tinha guardado, muito ouro. Salomão agora, ele faz uma coisa maravilhosa, ele fala com Deus, Deus fala com ele, Salomão abençoa o povo, Salomão traz um culto. Mas agora aparece alguém para falar com ele, a rainha de Sabá. Capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e assentar-se os seus servos, e estar seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Ela disse, gente, eu estou pasma. O homem veste de excelência até os seus funcionários. E assim a rainha percebe das grandes riquezas de Salomão. Mas já no capítulo 11, ele começa a entrar em idolatria e começa, pelos seus grandes casamentos, a adorar também os deuses estranhos. E Deus excita adversários contra Salomão. E agora
Salomão começa a ver que o reino vai ser dividido, né? Mas isso a gente agora vai ver só amanhã. A queda de Salomão e o reino sendo dividido, tá? A gente só vai falar um pouquinho disso aí amanhã, só para entender um pouquinho da história, tá? Foi curta a história de Salomão, porque eu não tenho como eu já disse, né? Mas deu para você entender, estamos dando uma passeada em muitas coisas, né? Lição de casa, Salmo 59, verso 1. Lição de casa, Salmo 59, verso 1.